Olá, pessoal, turma querida de Finanças e Controladoria, essa MBA maravilhosa, coordenada brilhantemente aí pelo professor Castro, muito legal, muito bacana. Nossa última aula, né? É rapidinho, foi rapidinho demais, né? 3 aulinhas de empresarial aí, mas é o que tinha, é o que estava destinado na grade aí, não tem jeito, né? A gente tem que cumprir a determinação, cumprir. Por mim, eu ficava aqui mais algumas aulas com vocês, mas se a grade está dizendo que são 3 aulas, estarei aqui, ou estou aqui, melhor dizendo, nas 3 aulas combinadas. Bacana? Show de bola! Espero realmente que você esteja curtindo, né? Que se você tenha gostado realmente da primeira aula, da segunda aula, de todos os temas de direito empresarial que eu trouxe para vocês. Muito importante para quem é contador, para quem lida com as empresas na área contábil, fiscal, aquela coisa toda, conhecer o mundo da empresa, né? Não ficar apenas na documentação, na parte documental, fiscal, contábil, e sem conhecer um pouco mais, de uma forma mais ampla, aí a questão da empresa dentro do direito empresarial. Mesmo porque vocês são os primeiros, né? Os primeiros a receberem os problemas dos clientes, os primeiros a terem contato com o cliente dentro das suas necessidades são vocês. Então precisa ter pelo menos esse conhecimento de base, ok? Quando quiserem matar a saudade do professor Rogério, é só me buscar lá nas redes sociais, né? Eu estou no Instagram, Rogério Martir, lá no Instagram, estou no Facebook também, Rogério Martir, ou ainda professor Rogério Martir. Meu canal no YouTube, quem quiser se inscrever lá no meu canal do YouTube, sempre tem coisa muito legal, é só procurar também Rogério Martir no YouTube. Então me segue no YouTube, me segue no Facebook, me segue no Insta, que eu vou estar aí sempre aparecendo para você para poder matar a saudade. E também é uma forma de comunicação, né? Dá para se falar um pouquinho por lá, tudo, apesar que eu também deixei todos os meus contatos no meu material, né? Como eu disse na primeira aula, precisando do professor profissionalmente, eu estou aí à disposição para as mais diversas parcerias e essa amizade que nasce agora. Bacana? Show de bola! E o que nós vamos falar nesta nossa aula de hoje, né? São 2 blocos. No primeiro bloco, eu pretendo falar com você sobre propriedade industrial e sobre recuperação judicial. E deixei o último bloco para a gente poder falar de falência. E aí a gente fecha bonitinho aqui com chave de ouro a minha participação nessa sua MBA. Ok? Muito bom. Então vamos lá para o nosso material, como a gente faz sempre. E no material, opa, deixa eu até voltar aqui que tá. Aqui. O material é aquele material que você teve acesso das outras vezes no mesmo formato, né? Tem aqui a aula 3, que é a nossa aula. Aí tem aí a apresentação de disciplina, os contatos do professor Rogério que eu falei aqui, né? Tá aqui embaixo, ó. Tem e-mail, telefone, esse aqui também é o WhatsApp, tá? Mas naquela coisa de não vai ficar me mandando corrente, bom dia, não sei o quê, política. Não, profissional, contatos profissionais. Legal? Então tá bom. Aí nós chegamos no início do bloco 1 da aula 3, onde a gente começa a falar sobre propriedade industrial, que é onde a gente vai começar o bate-papo de hoje. Muito bem. Vamos pensar assim, ó. Propriedade. O que significa a palavra propriedade? É ser dono, é ter domínio. Eu sou proprietário do meu apartamento. Só entra no meu apartamento quem eu deixar entrar. Ninguém pode tomar posse do meu apartamento que eu entro com uma ação judicial e faça a reintegração de posse. Se eu quiser vender o meu apartamento, eu vendo. Se eu quiser alugar o meu apartamento, eu alugo. Se eu quiser emprestar o meu apartamento, eu empresto, porque ele é meu. Eu tenho a propriedade. Lá no registro de imóveis, vai estar dizendo que o apartamento na rua tal, número tal, andar tal, tal, é de Rogério Martir. É meu. Isso é propriedade. Ok? A mesma coisa com o meu carro. Meu carro também é meu. Se eu for no Detran, tá lá no meu nome. Propriedade. Então nós falamos de propriedade imóvel, nós falamos de propriedade imóvel, mas ainda assim existe um outro tipo de propriedade que é garantida pela Constituição Federal. Lá na Constituição Federal existe proteção para essa propriedade, que é a propriedade intelectual. As ideias, as criações intelectuais podem ser passivas de uma propriedade.
Se eu tenho uma ideia brilhante, se eu fiz uma música, se eu escrevi um livro, se eu criei uma marca, se eu inventei alguma coisa, tudo isso é de minha propriedade. E eu posso registrar isso e ter o domínio documental da minha respectiva propriedade. Então, o direito intelectual é o direito que protege a criação humana, as ideias humanas, ok? Esse direito intelectual, esse direito de registro, de propriedade da intelectualidade, ele se divide em dois mundos. O mundo do direito autoral e o mundo do direito da propriedade industrial. O direito autoral é daquelas relações que não são empresariais. Vamos lembrar? Quais são as relações que não são empresariais? Científica, artística e literária, né? Então, todas as obras artísticas, todos os livros, todas as obras científicas, tudo isso está no mundo do direito autoral. Os registros são outros, a lei é outra, não é nada empresarial, mas a pessoa tem propriedade sobre os direitos autorais, ok? O que nós vamos estudar, o que nós vamos focar aqui é a propriedade industrial. Por quê? Porque a propriedade industrial, essa sim, a propriedade industrial diz respeito ao universo empresarial. E o que é a propriedade industrial? As patentes, o desenho industrial e as marcas. Basicamente, são esses três universos que envolvem a propriedade industrial. Ok? Professor Rogério, e aonde é que eu registro a propriedade industrial? O apartamento é no cartório de registro de imóveis. O veículo é lá no Detran. E aonde que eu registro a propriedade industrial, a minha criação humana no âmbito empresarial? Eu registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, ou ainda o chamado INPI. É um órgão governamental, uma autarquia governamental com poder de ofertar registro e de reger toda a questão que envolve a propriedade industrial. Então, se eu quero registrar uma marca, eu tenho que levar essa marca até o INPI. Se eu quero registrar uma patente de invenção, eu vou levar essa patente de invenção a registro perante o INPI. E é o INPI que vai dar o documento dizendo que eu sou dono da invenção, que eu tenho aquela patente, ou que eu sou dono do desenho industrial, ou que eu sou dono da marca. Ok? E aí, meu amigo, é meu. Por um lapso temporal, por um tempo, é meu. E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso vender, posso alugar, posso emprestar. Se alguém usurpar, se alguém indevidamente usar aquilo que eu registrei como propriedade industrial, eu posso ir lá e pedir para o juiz não deixar, para o juiz tirar, pedir indenização, pedir tudo. Por quê? Porque é meu, é de minha propriedade. Pegou o mundo? Pegou o universo do que nós estamos conversando? Legal, então vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre tudo isso dentro aí do material que vocês têm em mãos aí. Muito bem. Propriedade industrial, olha lá, como eu disse para você, é o quê? É um ramo, né? Deixa eu só ligar o meu marca-texto aqui. Aí, agora deixa eu ver se liguei. Não, não liguei. Agora, amarelinho ligou. Isso. Propriedade industrial é um ramo do direito intelectual, ok? Que contempla os seguintes institutos que eu registro perante o INPI: as patentes, o desenho industrial e as marcas. É isso aqui que eu posso registrar perante o INPI: patente, desenho industrial e marca. Sendo que a patente ela se subdivide em patente de invenção e em patente de modelo de utilidade pública. Perfeito. Bora lá. Patentes. Vamos falar um pouquinho das patentes, né? Patentes, que como eu disse, pode ser de invenção ou de modelo de utilidade pública, que eu já vou explicar para você. Tá? Mais uma vez aqui, registro dentro do INPI, tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos começar pela patente de invenção. O que é a patente de invenção? É quando você cria algo que até aquele momento não existe. Uma criação. Uma criação intelectual humana que até aquele respectivo momento essa criação não existe. Se eu levar isso ao INPI e o INPI conceder para mim essa propriedade, o INPI vai emitir uma carta, aqui ó,
uma carta, peraí, que eu apaguei um negócio aqui. Até o momento não existe, deixa eu colocar de volta, isso. E aqui vai me oferecer uma carta de patente, tá? Para o INPI me dar a carta de patente em cima de uma criação que eu fiz, essa criação tem que preencher 3 requisitos: criatividade, novidade e industriabilidade. Criatividade, novidade e industriabilidade. Explica, professor Rogério. Eu explico. Você sabe que eu sempre explico tudo para você. Vamos lá. Primeiro requisito, criatividade. A invenção, ela tem que ser fruto do quê? Da minha intelectualidade. Tem que ser fruto da minha criatividade. Ok? Se for fruto da minha criatividade, eu preenchi o primeiro requisito. Segundo requisito, novidade. Tem que ser algo que não está registrado ainda. Tem que ser algo novo, algo que ainda não foi objeto de registro. Novidade. Industriabilidade. Eu tenho que construir. Eu tenho que construir a coisa e levar essa coisa até o INPI e mostrar que funciona. É o chamado protótipo. Eu preciso ter um protótipo, eu preciso ter a coisa construída e demonstrar para o INPI que a coisa efetivamente funciona. Tá? Se o INPI olhar para a minha invenção e observar que tem criatividade, novidade e industriabilidade, sabe o que o INPI vai fazer? Vai me dar a chancela, vai me dar a carta de patente, eu vou ser dono daquela invenção. Ok? Bem assim mesmo. Bacana. Vamos seguir lá no nosso materialzinho para você poder acompanhar todo o meu raciocínio. Legal. Aqui, deixa eu botar na tela que eu não coloquei. Aí, muito bem. Nós aqui vamos seguindo, né? Estamos seguindo aqui. Muito bem. A patente se transfere em ato inter vivos, ou seja, se eu vier a falecer, a patente vai para os meus filhos, vai para os meus herdeiros, né? Isso aqui é causa mortes, professor. Causa mortes, inter vivos é a cessão, venda, aquela coisa toda. Mas é isso. Eu consigo transferir a patente. Tá? Então a patente ela se transfere em ato inter vivos ou em ato causa mortes, ok? E é óbvio também que ela pode ser cassada por um interesse público, né? Uma segurança nacional, por exemplo, é possível, mesmo dentro do tempo de proteção, ela ser cancelada, né? Não explorada em tempo hábil circulando no mercado, ela pode ter, por interesse público, ser cassada. Isso é o que nós chamamos de quebra de patente. Uma patente pode ser quebrada? Pode. Se for interesse público, se o que eu inventei é bom para toda a sociedade, para a população, e a população precisa desse respectivo documento, pode sim, pode ser quebrada, pode haver a quebra de patente. O grande exemplo que nós temos no Brasil de quebra de patente é o genérico. Né? Nós temos o remédio original, que é aquele remédio que houve a descoberta e a exploração com exclusividade, em um determinado momento, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando Zé Serra era ministro, ele quebrou, ele promoveu uma mega super quebra de patentes, e aí os remédios puderam ser fabricados por qualquer outro laboratório num custo menor. Por quê? Porque o povo precisava desses medicamentos num custo menor. Uma grande quebra de patente na área de remédios. Então, toda vez que tiver interesse público, uma patente pode ser quebrada. Ok? Show de bola. Vamos lá, continuando. E por quanto tempo eu vou ser dono da patente? Por quanto tempo que eu vou poder explorar a patente com exclusividade? Tá aqui, ó. O prazo para exploração da patente de invenção é de 20 anos improrrogáveis. Durante 20 anos, eu vou ter o direito de explorar a patente com exclusividade. Muito bom. Vamos seguir. Patente de modelo de utilidade pública, né, que é o outro viés da patente. O que é uma patente de modelo de utilidade pública? Bacana. Agora, meu amigo, a invenção já existe e o que a pessoa descobre é uma outra forma de utilizar a invenção. Ok? A invenção já existe. E aí a pessoa descobre uma outra forma de utilizar a mesma invenção. E uma forma que ninguém nunca tinha percebido ainda. Um exemplo que eu sempre dou, você vai até achar engraçado, mas o exemplo que eu sempre dou,
é do remédio Viagra. Sabe o que é o Viagra, né? O Viagra, inicialmente, ele foi concebido como um remédio para o coração. Um vasodilatador. As veias do coração estavam um pouquinho entupidas, tomava o remédio, dilatava e aumentava o fluxo de sangue. Um outro cientista, médico, aquela coisa toda, começou a analisar o remédio e falou, peraí, esse remédio também pode ajudar outra coisa. Pode ajudar uma outra coisa que também faz bem para o coração, mas é outra coisa, né? E aí, esse cientista desenvolveu a droga do Viagra com a função de corrigir a impotência sexual masculina, a disfunção erétil peniana masculina, né? Então nasceu uma nova droga, uma nova finalidade em cima de algo que já existia, modelo de utilidade pública. Ok? Outro exemplo aí, a tesoura. A tesoura, quando foi criada, ela foi criada para quem é destro, para quem usa a mão direita. Aí o modelo de utilidade pública foi o quê? Fazer a tesoura para quem é canhoto, inverter toda a coisa e a tesoura para quem é canhoto. Quem inventou a tesoura é o inventor, tem a invenção, a patente de invenção, e quem fez a tesoura para canhoto registra como modelo de utilidade pública. Entendeu a diferença? Ambos são proprietários das duas constituições. Muito bom. Vamos lá para o material. São necessários os mesmos requisitos, tá? Ó, são necessários aqui os mesmos requisitos, né? Patente de invenção e a patente de modelo de utilidade pública necessitam dos mesmos requisitos, são exatamente os mesmos requisitos, tá? E o prazo de exploração, por quanto tempo que eu vou explorar um modelo de utilidade pública? Por 15 anos improrrogáveis, ok? Então você já sabe o que é uma patente de invenção, já sabe o que é uma patente de modelo de utilidade pública. Vamos para um outro instituto, esse aqui, ó, desenho industrial. E o desenho industrial? O que seria a figura do desenho industrial? É o registro das formas, o registro dos formatos, o registro do design, né? Tudo que é forma, que é design, você pode registrar. Por exemplo, o design de uma joia, o design, o formato de um móvel, de uma construção, de um equipamento, de um veículo, né? Desenvolvi uma aerodinâmica, não aerodinâmica, mas o formato, a beleza, né? Não pode misturar com a invenção, aqui é só a beleza. Então, uma beleza diferente, um formato diferente, eu quero exclusividade. Eu quero que aquela joia seja exclusiva da pessoa que criou, aquele móvel seja exclusivo da pessoa que criou, aquela construção Niemeyer, né? O famoso arquiteto Niemeyer, ele tinha muitos desenhos industriais registrados das obras que ele fazia, para ninguém copiar. Ele ser dono daquele formato. Então também eu posso fazer o registro do desenho industrial perante o INPI. Ok? E o desenho industrial? Por quanto tempo, hein? Por quanto tempo que eu posso explorar? Aqui eu dou os exemplos, né? Joias, móveis, canetas, relógios, formas de máquinas e objetos, tudo isso eu posso registrar. São necessários os mesmos requisitos, criatividade, novidade e industriabilidade, e eu vou explorar por 10 anos de largada. Quando eu faço o registro INPI, eu tenho 10 anos, e eu posso renovar mais 3 vezes de 5 anos, totalizando um máximo de 25 anos, ok? Passaram-se esses 25 anos, cai em domínio público, aí qualquer pessoa pode usar aquela forma, aquele desenho industrial, ok? Muito bom. E o último pontinho a ser estudado aí da propriedade industrial são as famosas marcas. O que é uma marca? Uma marca é uma coisa tão importante, né? Tão importante, tanto valor agregado, tanta coisa envolve a marca, e o conceito é algo muito simples, muito singelo. Olha o que diz aqui: marca é um sinal distintivo capaz de diferenciar um produto ou um serviço de outro. Olha que beleza, né? Sinal distintivo capaz de diferenciar um produto ou um serviço de outro. Simplesmente isso. E tanto valor agregado, né? Como tem valor agregado a marca. Diz a lenda aí, né, que a marca Coca-Cola, ela vale mais do que todo o patrimônio da Coca-Cola, mais do que a fórmula secreta da Coca-Cola. Olha que loucura, né?
As mulheres que o digam, né? As mulheres que gostam de bolsas. Bolsa é uma coisa que encanta as mulheres, né? Uma Louis Vuitton, né? A marca de bolsa Louis Vuitton francesa, né? Um absurdo custam essas bolsas. Tem bolsa de 10, 15, 20, 30 mil reais, uma bolsa. Não tem como você dizer que a pessoa gastou 30 mil reais em material para fazer a bolsa, nem que fosse com artigos de ouro ali na bolsa, né? Não é. Ele gastou, sei lá, quanto muito, 2, 3, 4 mil reais de material para fazer a bolsa. Mas por que ela vale 30? Por conta da marca, o desejo, aquela coisa toda que mexe com a cabeça da mulherada quando se fala em Louis Vuitton, em marca de bolsa. Então, marca é algo muito valioso, extremamente valioso, e precisa ser protegido. Ninguém pode copiar Louis Vuitton, ninguém pode copiar as marcas famosas que estão aí, porque isso seria o quê? Usurpar, seria tirar vantagem de uma propriedade que não é da pessoa. Por isso que a marca tem que ser registrada bonitinho, certinho, e ela tem a sua efetiva proteção. Vamos entender um pouquinho o mundo das marcas? Então vamos lá. As marcas, elas podem ser marcas nominativas, que são marcas que são compostas apenas por palavras, por letras, são marcas convencionais que não tem desenho, não tem nada, é a composição das letras, né? A somatória de sílabas que chega a uma fonética lá de uma marca nominativa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, Xuxa, a marca Xuxa, XU, XA, Xuxa, tá? A Xuxa, não estou dizendo o formato do X, do U, do A, isso é outra coisa, né? Mas as sílabas, a composição das sílabas. Eu posso escrever Xuxa com o desenho que eu quiser, que ninguém pode usar Xuxa, porque está registrada, é uma marca registrada da Xuxa, da cantora, apresentadora Xuxa. Ok? Então, nominativo, letras, fonética. Muito bom. Aí nós temos as marcas figurativas. Marcas figurativas, que são compostas apenas por símbolos e desenhos. Nessas aqui, meu amigo, não tem letra, não tem fonética, não tem nada. É só imagem, só imagem. Exemplo clássico que eu costumo dar, aquela vírgulazinha do Nike. Se você tem uma vírgulazinha do Nike na camisa, na camiseta, não precisa estar escrito Nike para a pessoa saber que é Nike. Ela bate o olho e fala assim, essa roupa é Nike. Um tênis, tem a vírgulazinha, é Nike. Uma bolsa de esporte, né? Nike. Os veículos, né? Quando você vê uma Mercedes, você enxerga a estrela da Mercedes, não precisa estar escrito Mercedes ali. Só a estrela é suficiente. BMW, Chevrolet, Volkswagen, o W da Volkswagen ali, né? Aquele símbolo composto ali. É marca figurativa, não precisa estar escrito, só o desenho já te remete à marca. Ok? E tem também, obviamente, a marca mista. O que é uma marca mista? É aquela que é composta por palavras e por símbolos. Por palavras e por símbolos. Exemplo clássico, McDonald's. McDonald's, lanchonete, né? A lancheteria lá, McDonald's, você pode dizer que é uma lancheteria. O M grandão é a parte figurativa e logo abaixo vem escrito McDonald's. Essa parte de baixo é a parte nominativa. Então combina o desenho, a imagem com o escrito. Então marca mista. Muito bom. Quanto tempo eu posso explorar uma marca, professor Rogério? 10 anos de largada. 10 anos. Tive o registro da marca, posso usar por 10 anos. E são prorrogáveis esses 10 anos por um igual período, tantas vezes desejarem os seus proprietários. Desde que o pedido seja dentro do último ano do prazo a ser prorrogado e as contribuições sejam aí devidamente recolhidas. Ou seja, no último ano do vencimento dos 10 anos, eu vou lá e peço a renovação da marca. A marca vai ser renovada, eu pago todas as taxas bonitinho e sigo em frente. Ok? Muito bom. 2 tipos de marcas que eu quero que vocês
entendam que é bem bacana, né? Antes disso, a marca ela é registrada dentro de uma categoria, né? Então, por exemplo, eu tenho uma marca que eu registro na categoria de roupa, então só estou protegido na de roupa. Se alguém quiser registrar a mesma marca em alimentos, vai poder registrar. A mesma marca em serviços, vai poder administrar, vai poder utilizar, registrar e utilizar. Agora, se eu quiser uma proteção total, eu tenho que registrar essa marca em vários segmentos, em várias categorias. Isso vai ficar um pouquinho caro e eu preciso ver se realmente eu tenho interesse com tudo isso. Tá? Só que as marcas elas vão ficando famosas. As marcas elas vão ganhando vida própria e valor próprio. E aí nasce duas classificações bacanas que o INPI dá às marcas. E é isso que eu quero mostrar para você, para a gente poder fechar aqui a propriedade industrial. Que categorias são essas? Vamos lá. As categorias que eu tenho das marcas não, antes disso, né? Aqui é os universos das marcas. Produtos e serviços, certificação, marca coletiva, é uma classificação maior, né? Então aqui os produtos, Sadia, Coca-Cola, CVC Viagem, sei lá, a certificação ISO, a coletiva Fiesp, OAB e tal, é uma classificação geral. O que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Marca notória e marca de alto renome. O que é uma marca notória? Marca notória. Dentro do seu ramo de atividade, ela goza de uma proteção especial, independentemente dela estar depositada, registrada ou não. Por quê? Porque ela ganha notoriedade. Explica, professor Rogério, o que de acho que é notoriedade. Notoriedade de uma marca é quando a marca se confunde com o próprio produto. Ela tem tanta notoriedade naquele segmento, naquele produto, que ela se confunde com o próprio produto. Exemplo, Bombril. Bombril, na verdade, é palha de aço. Né? Maisena. Na verdade, maisena é amido de milho, mas tem muita gente que nem sabe o que é amido de milho. Leite moça. Leite moça, na verdade, é leite condensado, mas a pessoa chama mais de leite moça do que de leite condensado. Então, a marca se confunde com o produto. Ao ponto, sei lá, da mãe virar para o filho e falar assim, filho, busca Bombril para a mãe, mas traz Bombril da Solan, que é mais barato. Ou ainda, vai comprar leite moça, mas compra leite moça da Mococa, não compra leite moça da Nestlé, não, porque o da Mococa eu gosto mais. Entenderam o raciocínio? A marca, ela ganha um corpo tão grande que ela domina o próprio produto. E aí o INPI, enxergando isso, o INPI declara essa marca como sendo uma marca de alto renome. Declarou como alto renome, olha lá, é o que está escrito no template. Ela passa a ter proteção especial dentro daquele segmento e nem precisa mais ficar renovando nem nada, ela ganha já a notoriedade. Agora, a marca de alto renome é aquela marca registrada no Brasil que ela fica tão famosa, e aí eu dou o exemplo aqui da Coca-Cola, né? Tão famosa que ela tem assegurada a proteção especial em todos os ramos de atividade. Em todos os ramos de atividade. Que é o que acontece com a Coca-Cola. A Coca-Cola é tão famosa, tão famosa, tão famosa que ela foi declarada marca de alto renome. Então, eu não posso usar a marca Coca-Cola para nada que não seja nada. Ela está protegida em todos os segmentos. Eu quero criar um sapato Coca-Cola, não posso. Um carro Coca-Cola, não posso. Um restaurante Coca-Cola, não posso. Só se a Coca-Cola permitir. E veja que ela é uma marca de refrigerante. Só que é uma marca de refrigerante de bebida tão famosa que ganhou o título de alto renome e ganhou proteção em todos os segmentos. Ninguém pode usar a questão da Coca-Cola. Ok? Ótimo. Muito bom. Fecho aqui o nosso momento para falar de propriedade industrial. Foi bem bacana, né? Pelo menos você tem uma ideia bem ampla e bem legal do que é a propriedade industrial. E agora, segunda metade da aula, eu vou falar sobre recuperação judicial. Ok? Telinha para a recuperação judicial. Muito bem. E o que é uma recuperação judicial, né? O que significa a palavrinha recuperação judicial? É um benefício. O empresário está mal, o empresário está com problema financeiro, problema tributário, problema, sei lá, ele está arrebentado e não consegue mais seguir em frente com o seu negócio.
tá? E a empresa ela é muito importante para a sociedade, ela gera emprego, recolhimento de impostos, integridade, dignidade humana, quem se envolve com a empresa. É uma máquina, é um motor da sociedade, um motor da economia. Então o legislador, baseado no princípio da preservação da empresa, criou uma lei, que é a Lei 11.101, que também é a lei de falência. Olha que ironia, né? A mesma lei que trata da recuperação judicial também trata da falência. Só que nesse primeiro momento nós vamos estudar a recuperação judicial. Primeiro, o legislador tenta recuperar a empresa, tenta fazer com que a empresa seja salva. Se não tiver jeito, aí sim vai para a falência, não tem jeito. Mas o primeiro momento é o momento da recuperação judicial. Então a recuperação judicial são benefícios. A lei dá benefícios ao empresário, à sociedade empresária, para que esse empresário e essa sociedade empresária se recupere, para que a empresa volte a ter fôlego, volte a ter corpo para seguir o seu caminho. Então isso é que é recuperação judicial. Tá? Eu tenho alguns conceitos, porque assim, a lei é bem longa, é bem complexa, nós não temos tanto tempo assim para nos debruçarmos sobre a lei. Então, eu separei os principais conceitos da lei que eu preciso que você saiba, que você entenda. Conhecendo os principais conceitos da lei, eu não tenho dúvida que você já vai conseguir se virar numa conversa com o cliente ou mesmo numa interpretação aí do que é a questão da recuperação judicial dentro do universo empresarial. Ok? Então vamos para o material. Materialzinho aí, recuperação judicial. Então, como eu disse para vocês, a lei que trata da recuperação judicial é a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e é uma lei ampla, é uma lei que fala da recuperação judicial, extrajudicial, também tem recuperação extrajudicial, hein, gente? Já vou explicar. E falência, trata desses três temas. De quem? Do empresário e da sociedade empresária. Como eu disse lá no começo, na primeira aula, só quem pode falir, só quem pode se submeter a uma recuperação judicial é quem é empresário. Tá? Então a lei é a 11.101 e ela alcança essas três esferas: recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência do devedor empresário. Vamos aos conceitos básicos. Os conceitos básicos para você ter essa conceituação aí na sua cabecinha. Falência. O que é a falência? A falência é uma execução concursal do devedor empresário. O que é execução concursal? Execução concursal é concurso, reunião de pessoas. Todos os credores se reúnem em um único processo para executar o devedor. Então, por isso que é execução concursal, uma reunião de todos os credores ao mesmo tempo executando o devedor até ele acabar o dinheiro, até ele não ter mais como pagar, e aí encerra a coisa toda. Ok? Show de bola. Vamos lá. Falência, beleza? Recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial? Como eu falei para vocês, é um benefício, né? Um benefício legal para que o empresário consiga se recuperar. E judicial porque acontece dentro do poder judiciário. Tudo dentro do poder judiciário. Mas nós temos também a recuperação extrajudicial. Na recuperação extrajudicial, tudo acontece fora do poder judiciário. Olha aqui, ó, o devedor negocia extrajudicialmente um plano para a recuperação da empresa e leva este pacto à homologação do poder judiciário. Então, primeiro ele negocia tudo, depois que ele negociou tudo, ele leva para o poder judiciário homologar. Tá? Aqui a negociação é dentro do poder judiciário. Aqui a negociação é fora do poder judiciário. Bacana? Vamos lá. Devedor. Quem que é o devedor na Lei 11.101? O empresário individual ou a sociedade empresária, como nós já estudamos. O que é o juízo competente ou ainda o juízo prevento? É aonde a ação de recuperação judicial ou ainda a ação de falência vai andar, o local. E que local é esse? O local do principal estabelecimento do devedor. Se o principal estabelecimento do devedor é São Paulo, a recuperação judicial, a falência vai correr em São Paulo.
Se o principal estabelecimento é lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai ser em BH que vai correr. Se o principal estabelecimento é em Florianópolis, Santa Catarina, lá em Florianópolis é que vai correr a recuperação judicial e a falência. Ok? Muito bom. Administrador judicial. Quem que é o administrador judicial? É a pessoa de confiança do juiz, né? A pessoa que é de confiança do juiz e que vai tratar aí do trâmite diário, do cotidiano da recuperação judicial ou da falência. Então vamos lá. É a pessoa jurídica especializada ou ainda uma pessoa física, pode ser tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, de confiança do juiz que administra, né, a recuperação judicial e a falência. Se for uma pessoa física, a lei diz que preferencialmente tem que ser um advogado ou ainda um economista, ou ainda um administrador, olha vocês aí, ou ainda um contador, tá? Mas preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente pode ser administrador judicial, o advogado, o economista, o administrador de empresas ou o contador, sempre nomeado pelo juiz para administrar a massa falida ou ainda a recuperação judicial. Professor, por que preferencialmente? Pode ser, por exemplo, um médico? Pode. Pode ser um médico, é. Vai que a recuperação judicial é de um hospital. Vai que a recuperação judicial, sei lá, vamos no exemplo do hospital mesmo, né? E tem lá um médico que é especialista em gestão de hospital. Esse médico tem muita mais capacidade do que o contador, do que o advogado, porque ele conhece o negócio. Então o juiz pode nomeá-lo? Com toda certeza o juiz poderá nomeá-lo. Tá? Belezinha. Vamos para o material novamente. Comitê de credores. O que é o comitê de credores? É uma reunião, um grupo de representantes dos credores, cada categoria de credores é composto por um representante direto e por 2 suplentes, né? Indicados aí pelos credores trabalhistas, pelos credores de direitos reais e pelos credores quirografários. E esse grupo de credores trabalha junto com o administrador judicial. O administrador judicial fica acompanhado do comitê para ver se está tudo certinho, se tudo caminhando bem. Tá? E o último conceito que eu quero que você aprenda é o conceito de Assembleia Geral de Credores. O que é a Assembleia Geral de Credores? É, na verdade, a reunião deliberativa onde se reúnem todos os credores para votarem os procedimentos e os atos de um processo de recuperação judicial ou ainda de um processo falimentar. Sabe a reunião do condomínio? Para quem mora em condomínio? Reunião de condomínio? Ah, vamos definir os enfeites de Natal, vamos definir a reforma do elevador, vamos definir o aumento do valor da mensalidade do condomínio. Todo mundo não vai lá votar? E a maioria não ganha? Aqui é a mesma coisa. Quando precisa decidir alguma coisa dentro da falência ou dentro da recuperação judicial, todos os credores são convocados para irem à Assembleia votar o destino da recuperação judicial, votar o destino da falência. Bacana? Então veja bem que você agora já sabe, já conhece o que é uma falência, tecnicamente falando, o que é uma recuperação judicial, o que é uma recuperação extrajudicial, quem é o administrador judicial, quem é o comitê de credores, quem é o juízo prevento, o local onde eu tenho que entrar com a ação e o que é uma Assembleia Geral de Credores. Agora você já tem substância, já tem alicerce aí para poder seguir na matéria. Então vamos entrar de cabeça agora em recuperação judicial para a gente caminhar para concluir aí esse nosso primeiro bloco da aula. Então vamos lá. Agora sim, de cabeça na recuperação judicial. Eu vou procurar ser o menos advogado possível aqui, que é para você entender a coisa. Não adianta eu dar uma aula técnica no juridiquês todo aqui, que você não vai entender bulhufas, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que é feito, tem que ver se o devedor preenche os requisitos para pedir a recuperação judicial. Os requisitos estão aqui no artigo
48. Então tem que estar mais de 2 anos em funcionamento, não pode ter sido falido, não pode ter nenhum administrador falido, não pode estar impedido, são os requisitos para entrar, ok? Aí depois, no artigo 50, tem uma lista com os meios, as formas com que ele pode se recuperar. E depois tem no artigo 51 os requisitos do que tem que ter, dos documentos que tem que ter na petição inicial, né? De início do processo para poder entrar com a recuperação judicial. Isso aqui, gente, é bem burocrático porque é uma coisa para advogado. O advogado que tem que analisar, o advogado que tem que juntar os documentos, tem que contar a historinha, tem que mostrar o quanto a coisa estava difícil, estava complicada, para convencer o juiz a, né, a processar, a aceitar o processamento. Então é uma parte bem técnica que interessa mais para os advogados do que para os contadores. Mas é legal que você tenha na cabeça que o advogado ele tem que preencher requisitos e juntar os documentos necessários ali para poder fazer um pedido de recuperação judicial. Muito bom! Então vamos seguindo. Fez tudo isso bonitinho, tudo certinho, o advogado apresenta. O advogado apresentando, olha o que está escrito aqui, ó. Atendidas as condições de legitimidade e cumpridos os requisitos exigidos para o requerimento, o juiz deferirá o processo de recuperação judicial. Ele vai abrir, ele vai aceitar o processo. E no momento que o juiz aceita o processo, o devedor tem que apresentar o plano de recuperação judicial, que são os meios, os caminhos, como ele vai se recuperar, e para isso existe um prazo de 60 dias a contar da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, ok? Deixa eu explicar melhor. O advogado foi lá, preencheu todos os requisitos, fez tudo bonitinho, juntou os documentos e apresentou para o juiz. O juiz analisa aquilo, muitas vezes o juiz agora ele já até determina um perito, que normalmente esse perito já vai ser depois o administrador judicial também, para poder analisar os documentos, para ver se o advogado cumpriu bonitinho tudo que tinha que ser cumprido, tudo que tinha que ser feito ali no documento. Se o perito diz que está tudo ok, o juiz entende que está tudo ok, o juiz fala assim, aceito, dentro do processo, né? Ele diz, aceito processar essa recuperação judicial. Aceito iniciar o processo de recuperação judicial. E aí o processo começa. Nesse processo é nomeado um administrador judicial, dá a liberdade para poder formar o comitê e começa a correr um prazo de 60 dias. 60 dias para quê? Para que seja apresentado o plano de recuperação judicial. E nesse plano, o empresário tem que desenhar como que ele pretende se recuperar. Quais são os meios, a parte técnica, que eu já vou mostrar aqui para vocês no template. Então vamos lá. No plano, né? Estamos aqui na fase do plano. O plano que tem que ser apresentado nos 60 dias, ele é composto desses 3 momentos. E aqui o contador tem uma atuação importante, viu? Você vai ver só, ó. Primeira parte do plano, letra A, demonstração de sua viabilidade econômica. Tem que demonstrar que o plano é viável, que realmente vai conseguir pagar todas as dívidas, que realmente o juiz tem que confiar, que os credores têm que confiar que a empresa vai se recuperar. Tá? Depois, na parte B, na segunda parte, o que vai ser feito? Né? Uma discriminação pormenorizada do que vai ser usado, dos meios que serão usados para recuperar. Parcelamento, desconto, administração conjunta, venda de estabelecimento empresarial, tudo que eu encontrei para eu conseguir me recuperar na qualidade de empresário, eu vou colocar ali, o advogado vai colocar ali. Tá? E por fim, o que eu falei da figura do contador, né? Por fim, tem que apresentar um laudo econômico-financeiro de avaliação dos bens e ativos do devedor, e esse laudo tem que estar subscrito por profissional legalmente habilitado ou uma empresa especializada. Então aqui é um segmento contábil, de avaliação, de haveres, de apuração, de dizer que tudo isso que está dentro do plano goza do quê? De veracidade, que pode acreditar que tem um profissional assinando junto aí a recuperação judicial.
Rapidinho aqui, eu faço muitas recuperações judiciais pelo escritório. Nós temos várias recuperações judiciais em andamento. E os meus grandes parceiros são os contadores, né? Existem hoje escritórios que estão especializados em recuperação judicial, que conhecem a documentação, conhecem o trâmite, conhecem tudo, e é uma ajuda fantástica ao advogado. Aliás, você, contador, é muito querido pelos advogados. Os contadores são muito queridos pelos advogados empresariais, porque são parceiros, né? E idem, né? E os contadores também gostam dos advogados nessa parceria, porque um traz cliente para o outro, um ajuda o outro com as informações, todo mundo ganha dinheiro junto, todo mundo tem sucesso junto. Então é uma união muito bacana, uma parceria muito legal. Muito bom, template. Template que está acabando o nosso tempo do primeiro bloco. Consequências na determinação de apresentação do plano, né? É o que eu falei, ó, vai nomear o administrador judicial, vai nomear o comitê de credores, que é facultativo, mas se quiser vai colocar. Todas as ações, todas as dívidas, toda aquela pressão vão ser suspensas, as ações e tudo mais, e já vai ser marcada a AGC, a Assembleia Geral de Credores, para quê? Quando o plano for apresentado, votar a aprovação do plano de recuperação judicial. E tem que ser aprovado. Se não for aprovado, e aí o negócio pega, né? Vamos lá. Por quanto tempo pode ficar em recuperação judicial? A lei diz 2 anos, mas eu já digo para você que dá para ficar mais. A jurisprudência alongou, né? Alongou bastante essa coisa dos 2 anos. Então pode sim a empresa ficar mais do que 2 anos em recuperação. Desde que os sejam concedentes com esse prazo maior para a recuperação judicial. Ok? E no final das contas, o que acontece? Cumprida todas as obrigações, tudo que foi prometido na recuperação, no plano de recuperação judicial, se for cumprido bonitinho, certinho, vai vir uma sentença encerrando a recuperação judicial, terminando com a recuperação judicial e a empresa está recuperada. Show de bola! Mas tem o risco, né? Qual é o risco? O risco é o risco da convolução. Professor, que palavrão é esse? Convolução. Convolução significa transformação. A empresa convolou em falência. A empresa acabou falindo por não conseguir cumprir a recuperação judicial, por não atender os requisitos primordiais da recuperação judicial. Então, nesse meio do caminho, houve uma transformação. A empresa de recuperação judicial se transformou em uma falência e quebrou e faliu. Acontece? Infelizmente acontece bastante. Às vezes a recuperação judicial se torna um tiro no pé, né? Eu tento me recuperar e acabo assinando ali a minha sentença de morte, porque se eu não conseguir cumprir tudo aquilo, eu acabo falindo, tá? Mas vamos lá. Como que pode convolar? Quais são as possibilidades de convolução, de transformação? Muito bom. Então vamos ver o que tem no template, ó. Pode convolar, pode transformar em falência por uma deliberação da Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral se reúne e fala, esse cara não tem condições de se recuperar, não tem jeito, o caminho dele é a falência. Deliberou a Assembleia, vai falir. Ok? Também vai falir pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação judicial dentro do prazo legal. Lembra aqueles 60 dias que tinha que apresentar o plano? Não apresentou nos 60 dias. Dançou. Perdeu. Ok? Quando houver sido rejeitado o plano de recuperação judicial, o plano de recuperação judicial foi rejeitado. Ou também, já até grifei antes aqui, por descumprir qualquer das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Se a empresa deixar ou não conquistar todas as situações aqui, pode ocorrer a convolução, que é a transformação em falência. Ok? E aí a gente chega no bloco 2, que é daqui a pouquinho. Muito legal, muito bom. E aí, curtiu recuperação? Consegue ter uma ideia real da recuperação? Vou fazer um resuminho rapidinho só para te deixar bem afiado. A empresa está em dificuldade, a empresa está com problema, ela preenche os requisitos para poder entrar. Ela consegue a documentação necessária para poder entrar e demonstrar o problema financeiro que ela tem. Contrata o advogado prepara tudo e entra com a recuperação judicial.
O juiz recebe, analisa e defere o processamento, aceita o processamento. Nesse momento, nomeia administrador, nomeia o comitê, que é facultativo, mas pode ser nomeado, e inicia um prazo. 60 dias para quê? Para apresentar o plano de recuperação judicial. Dentro dos 60 dias, o advogado se junta com o contador, se junta com o administrativo da empresa e cria o plano, uma proposta de recuperação judicial, que tem que atender também todos aqueles requisitos. Esse plano de recuperação judicial é levado à Assembleia. Assembleia, reunião com todos os credores. E os credores na Assembleia votam se eles aprovam ou não aprovam o plano de recuperação judicial. Se não aprovar o plano, lascou, vai falir a empresa. Se foi rejeitado o plano, vai falir a empresa, vai convolar em falência. Agora, se aceitar o plano, bingo! Agora é o quê? Cumprir o plano. Plano aceito, homologado, bonitinho, agora a sociedade empresária tem que cumprir aquele plano. Tudo que ele prometeu, tudo que ele colocou ali, ele tem que cumprir bonitinho, certinho. Se conseguir cumprir tudo certinho, bonitinho, no final do plano ali, do prazo fixado, a empresa está recuperada. Professor, quando que ela pode pedir outra recuperação judicial? Só depois de 5 anos. Fez uma vez, criou lá, conseguiu se recuperar, só pode usar o benefício depois de 5 anos. Ok? É isso, meu amigo. O que eu tinha para te falar de recuperação judicial está falado. Fecho aqui o nosso primeiro bloco desta nossa terceira e última aula. Daqui a pouco é o tempo de um cafezinho, uma aguinha. Daqui a pouco eu volto para fazer com você o segundo bloco. E no segundo bloco nós vamos falar de falência. Combinado? Abraço, daqui a pouco. De volta aqui para o segundo bloco da MBA de Finanças e Controladoria, falando sobre direito empresarial. É o segundo e último bloco da terceira aula, que é a nossa última também. Então esse é o bloco de despedida. Olha que beleza, né? Passa rápido, não passa? Mas é isso aí. Vamos lá então, nós falamos sobre recuperação judicial, expliquei para vocês todo o contexto que envolve a recuperação judicial, beleza? Agora falta falar da extrajudicial, né? Da recuperação extrajudicial, e tem uma referência aí a uma recuperação especial para ME e EPP que eu vou falar também, e aí a gente entra de cabeça na falência, que é o tema principal do próximo bloco, ok? Muito bom! Então, para o materialzinho aí, abrindo o segundo bloco, nós vamos ter dentro do segundo bloco um plano de recuperação especial para ME e para EPP. Isso eu ensinei para você e eu sei que você já é expert nisso porque você é da contabilidade, né? Os contadores conhecem isso até melhor do que os advogados. ME e EPP é modalidade fiscal, né? É uma base de modalidade fiscal para tributação, para poder tributar pelo Simples, aquela coisa toda. Então, a ME é a pessoa jurídica que tributa, é até mesmo... não é pessoa física. Pessoa física não, pessoa jurídica. Pessoa jurídica que tributa até 300, eu ia falar por causa do empresário individual, mas o empresário individual também tem CNPJ, né? Então, a pessoa jurídica, o CNPJ, que emite nota, que tributa até 360 mil ano, ME. De 360 mil a 4 milhões e 800 mil, EPP. Então, se a pessoa jurídica ela é ME ou ela é EPP, ela pode optar por esse plano de recuperação judicial diferentão, especial, tá? Ele tem vantagens e tem desvantagens. Eu já vou mostrar isso para você agora. Vou começar pela desvantagem. Qual que é a desvantagem? Ele só serve para um tipo de crédito. Ele abrangerá exclusivamente o crédito quirografário. Eu só posso negociar na recuperação judicial os créditos quirografários. Os demais créditos, incluindo o trabalhista, fica fora. Tá? Não consigo incluir aqui no especial trabalhista. Ah, mas professor Rogério, o meu maior problema é trabalhista. Então você vai ter que fugir da recuperação judicial especial para ME e para EPP. Não vai servir para você. Ah, mas o meu problema é fornecedor. Ó que beleza. Fornecedor emite duplicata, tem as transações todas em cima de títulos de crédito, crédito quirografário. Então serve
para os fornecedores. O banco também, mas tem garantia real. Não, a garantia real eu já não consegui encaixar aqui. Então, ele só serve para crédito quirografário. Então, isso é uma desvantagem. Alguns créditos ficam fora e se o meu maior débito estiver nesses outros créditos, eu não vou poder utilizar, então fica meio inócua a coisa toda. Perfeito, é isso mesmo. Só que tem outras vantagens, né? Tem desvantagens e tem vantagens. Quais são as vantagens? De largada, na recuperação convencional, eu só posso parcelar em 2 anos. Nós sabemos que até dá para parcelar em mais, da jurisprudência e tal, mas na lei está 2 anos. Aqui eu já ganho 1 ano. Eu consigo parcelar os débitos em 36 parcelas, tá? E essas parcelas serão corrigidas pela taxa Selic. Tá? Então, de largada, eu já tenho esse benefício de fazer um parcelamento de todo o meu débito quirografário em 36 vezes, corrigidos aí com a taxa Selic. Mas a maior vantagem é essa aqui, ó. A maior vantagem de todas é essa aqui. Não necessita de convocação da AGC, Assembleia Geral de Credores. Não precisa convocar a AGC para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. O grande problema que a gente enfrenta na recuperação judicial é exatamente a Assembleia. Porque a Assembleia ela pode decidir como ela quiser, ela é soberana. Se a Assembleia não aceita o plano, indefere o plano, alguma coisa, dançou, a empresa vai falir, ponto, acabou. Não tem nem o que discutir. Né? Agora, se não precisa da Assembleia Geral, na mão de quem fica a decisão para aprovar o plano? Do juiz. O juiz não é credor, o juiz ele tem uma outra cabeça. No direito empresarial, e principalmente se for uma vara empresarial, o juiz adota o princípio da preservação da empresa. Né? Então ele protege, ele ajuda a empresa. Então é mais fácil você aprovar um plano especial para a ME e EPP. Ok? Então nós temos o plano convencional ordinário, que serve para todos os créditos aí, como nós estudamos no primeiro bloco, que é o geral, né? Recuperação geral ordinária. E temos a especial para ME e EPP. Se eu sou ME, se eu sou EPP, eu posso optar para fazer o ordinário ou para fazer o especial, sabendo que no especial eu só vou poder usar para créditos quirografários. Ok? Show de bola! Telinha para eu lhe explicar recuperação extrajudicial. Né? Tem um finalzinho aqui, um pouquinho aqui no final. Não acarreta a suspensão do curso da prescrição, nem das ações de execução por créditos não abrangidos pelo plano. Ou seja, tudo que não é abrangido pelo plano dos outros créditos corre normalmente, não altera absolutamente nada, nadinha de nada. Beleza. Aí a gente chega na recuperação extrajudicial, que eu dei o conceito, né? E agora eu vou passar para você com um pouquinho mais de profundidade como é que funciona isso aí. Bora lá. Recuperação extrajudicial. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou fora do Poder Judiciário. Então, o que a empresa faz? A empresa que quer fazer uma recuperação extrajudicial, ela contrata um advogado negociador ou qualquer outra pessoa que seja negociador, uma empresa de negociação. E o que essa empresa faz? Elabora o plano de recuperação judicial, abarcando todo mundo que deve para a empresa, né? Todo mundo também vai ter que ser em cima de crédito quirografário, tá? A recuperação extrajudicial, fora do Poder Judiciário, também é em cima de crédito quirografário. Por quê? Porque a negociação é direta. Eu não tenho como negociar diretamente com o fisco, eu não tenho como negociar diretamente com a trabalhista, concorda comigo? Então eu tenho que ficar no âmbito privado, particular, onde estão a maioria dos créditos quirografários e quanto muito lá os bancos, né? Então, como que o advogado, negociador, ou a pessoa que confiou, que pode ser também um contador, o contador pode fazer esse trabalho, não tem problema nenhum, ele vai cobrar por isso, e o que ele vai fazer? Ele vai negociar. Ele vai pegar o plano de recuperação extrajudicial e vai sentar com cada um dos seus credores, os credores do seu cliente, do devedor, e vai conversar com cada um dos credores, falar, olha, a empresa está com problema, a empresa está precisando de fôlego e precisamos da sua ajuda. Ou você nos ajuda ou a empresa vai falir. Essa é a realidade. E se falir, o seu crédito é quirografário, você vai responder lá no final da fila, daqui a pouco a gente vai ver isso, você vai entender o que eu estou dizendo. Conversa, conversa, conversa. Se ele tiver uma boa lábia e conseguir negociar e convencer da totalidade 3/5
dos credores, os 3/5 assinarem concordando com a recuperação judicial, o que ele faz? Entrega para o advogado leva para o juiz e homologa perante o Poder Judiciário. Homologou, tá valendo para quem aceitou e para quem não aceitou. Todo mundo vai ter que se submeter à recuperação judicial que foi homologada. Nasceu extrajudicial, mas foi homologada pelo juiz. Isso é o que nós chamamos de recuperação extrajudicial. Na judicial é tudo dentro do Poder Judiciário. Na extrajudicial tenta essa composição, faz todo esse trabalho para poder depois levar para homologação. Tá? Vamos aos dados aí do material do template para reforçar tudo que o professor falou. Bem, tem que ter os requisitos, né? Os requisitos formais lá do artigo 48, que são os requisitos da recuperação judicial, tem que ter, né? A lei exige que não pode ter falido, não pode ter usado recuperação judicial nos últimos 5 anos. Tem toda uma regrinha que eu preciso preencher. Se eu preencher essas regrinhas, eu posso já ir negociar o plano de recuperação extrajudicial, que é esse aqui, ó, plano de recuperação extrajudicial. Então ele será firmado seguindo as regras da lei com a anuência dos credores, né? Tem que ir lá negociar com os credores. E também não pode contemplar pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável entre os credores. É como se fosse o judicial, tudo certinho, tudo regradinho, só que a negociação é direta. Beleza. Se conseguir aqui convencer 3/5 dos credores, pode levar à homologação. E aí lá na homologação, né, pedido de homologação, será junto ao juiz competente para apreciar a matéria judicial. No mesmo lugar que tramitaria a recuperação judicial, leva para homologar a extrajudicial, tá? E aí o juiz vai fazer o recebimento do pedido de homologação e vai fazer o quê? Mandará publicar um edital para dar publicidade. O devedor terá que comunicar por carta todos os credores que ele visitou e esses credores terão 30 dias para dizer se é verdade ou mentira, para impugnar a coisa toda. Não vindo as impugnações ou passando isso aí, é homologada a recuperação extrajudicial. Ok? Professor, isso é comum? Isso acontece habitualmente? Não, porque o brasileiro, infelizmente, ele é do litígio. O brasileiro, ele gosta do litígio, né? Diferente, por exemplo, do americano. Nos Estados Unidos, o Poder Judiciário, ele, quando chega no Poder Judiciário, já teve uma ampla discussão de acordo, de composição. Aqui, não. Aqui é complicado. No Brasil, os caras entram com a ação primeiro para depois fazer acordo, né? Então, por exemplo, se eu for bater lá nos meus credores, olha, eu estou te devendo 100 mil, eu quero um desconto de 30% e quero parcelar em 36 vezes. O cara vai me botar para correr. Os caras não me dão um tiro lá. Né? Sacana, vem aqui, pega a nossa mercadoria, não sei o que, agora quer pagar com 30% de deságio, ainda parcelar em 36 vezes, né? Desaforo. Então, é muito complicado essa coisa da negociação. Mas se por um acaso o devedor conseguir essa negociação e conseguir esses 3/5 de adesão, ele pode sim homologar e fazer uma recuperação extrajudicial. Ok? Show de bola! Vamos ver se a gente chega agora na falência. Próximo pontinho aqui, a sentença, né, de homologação. Se não haver nenhum tipo de problema, vai homologar, vai sentenciar homologando a recuperação judicial e aí tem que cumprir. Beleza. E aí a gente chega na falência, que é a execução concursal do devedor. Execução concursal do devedor. Só quem pode falir é o empresário. Assim como só quem pode pedir a recuperação judicial é o empresário. Beleza. Agora aí pedir. Falir só pode falir o empresário. Agora pedir a falência. Qualquer pessoa. Olha que interessante. Qualquer pessoa pode pedir a falência. Empresário, não empresário, pessoa jurídica, pessoa física. Qualquer credor que se encaixe nas possibilidades vai poder pedir a falência do devedor empresário. Muito bom. Então vamos lá. Quais são as formas, gente? Quais são as formas possíveis de se pedir a falência? Como é que eu posso pedir a falência
de um devedor empresário. Vamos lá, são 3 formas, tá? Eu posso pedir pela impontualidade, posso pedir pela execução frustrada e posso pedir pelos atos de falência, tá? Impontualidade, execução frustrada e atos de falência. Muito bom. Mas antes, deixa eu explicar uma coisinha. Vamos lá. Tem mais 2 formas que podem levar o empresário, a sociedade empresária à falência. Mais 2 formas. Então vamos falar dessas 2, mas essas 3 são 5 formas que podem levar uma empresa ou um empresário à falência. Vamos lá. Primeiro, o pedido de falência. Um pouquinho para frente vai ter um slide mostrando isso, que é o que nós chamamos da autofalência. Ninguém pediu a falência do empresário, o empresário é que se desgostou de vez, sabe o tamanho da dívida que ele tem, se desesperou e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir a minha falência. Ele reúne os documentos, reúne tudo, pega o advogado, vai até o juiz e fala, eu quero a minha autofalência. É um caminho, é uma possibilidade. Segunda possibilidade, não cumprir a recuperação judicial, que é a convolução. Nós não falamos no bloco passado tanto em convolução e tal. Então, a convolução é a segunda forma de chegar à falência, de ser decretada a falência. E a terceira forma é um pedido de falência pela impontualidade, ou ainda um pedido pela execução frustrada, ou ainda um pedido pelos atos, pela prática de atos de falência. Ok? Muito bom. Autofalência, não precisa de grandes explicações. Convolução, você já entende da convolução por conta da aula do bloco passado. E agora nós vamos falar da impontualidade, do pedido por impontualidade. O que significa impontualidade? Fala para mim, o que significa impontualidade? Inadimplência, não pagamento, correto? Eu devo para uma determinada pessoa um valor, na data tal eu não pago. Não paguei, eu inadimpli, eu estou impontual, ok? Então, se um credor tiver um crédito através de um título de crédito vencido e não pago, ele já tem um requisito para poder pedir a falência, que é o título de crédito vencido e não pago em pontualidade. Outro requisito, esse título de crédito, ele tem que ser igual ou superior a 40 salários mínimos. Se o valor do título, ele pode até somar outros títulos, tá? Ele pode somar 1, 2, 3, 4 títulos vencidos para poder dar os 40, mas ele precisa de títulos de crédito, de dívida vencida não paga, de 40 salários mínimos para cima. Esses títulos de crédito também precisam estar protestados. Faça o protesto para deixar clara, pública, a inadimplência e a impontualidade. Ok? Se eu tiver título de crédito vencido, títulos de 40 salários mínimos para cima, a somatória deles ou um só nesse valor para cima, e esse título tiver protestado, eu posso juntar tudo isso e fazer um pedido de falência. É uma das formas de se pedir a falência, a impontualidade. Vamos ver isso no material? Bora lá então. Impontualidade, qual é a base? É o que eu falei, ó lá, título executivo judicial ou título executivo extrajudicial. Também posso pedir se uma sentença não for cumprida, né, o título judicial não for cumprido. Muito bom, esse título não pode estar prescrito, né, e não foi pago no seu vencimento. Impontualidade caracterizada, registrada. Fora isso, precisa ter prova da impontualidade. Como é que eu faço a prova da impontualidade? Eu faço através do protesto, que pode ser um protesto cambiário, ou pode ser um protesto obrigatório especial, tá? Ou o protesto obrigatório especial ou o protesto cambiário, ele serve de base para poder estar fazendo aqui a questão que envolve a prova. Ok? E esses títulos, eles devem ser no valor mínimo, né, de 40 salários mínimos para cima. Tá? Então tá tudo bonitinho aí, ó, tudo registradinho, tudo
certinho, esse material bacana para você. No futuro, se você esquecer, né, vamos supor que deu um branco, deu um branco. Pintou lá no cliente, pintou um cliente lá no escritório de contabilidade que fala de falência. Só você ir no material, fala, puxa, lá na pós de finanças, o professor já falou disso. Né? Lá no materialzinho você consegue consultar. Pode ser que os nossos vídeos já não estejam mais à disposição, e não vai estar mesmo, né? Vai passar o tempo. Mas o materialzinho fica para você. Dá para você guardar até no seu computador aí, num arquivo, ó, bota lá no arquivinho o PowerPoint aí, o PDF, né? Porque que vai para você é o PDF, e você tem ali para poder sempre pesquisar. Ok? Muito bom. Vamos para outra possibilidade de pedido de falência, que é a execução frustrada. O que é uma execução frustrada, gente? O que é uma pessoa frustrada? Ou aquele cara é frustrado. Ah, eu me frustrei. Como é que funciona isso? Eu tenho uma expectativa, eu estou esperando que algo aconteça e não acontece. Frustrou. É exatamente isso. O que é uma execução frustrada? É aquela execução que não teve resultado. Não existiu resultado. E não existindo resultado, eu posso pegar a prova dessa frustração e levar para o juízo da falência e pedir a falência porque a execução foi frustrada. Tá? Explicar no template. Vamos lá. O devedor empresário entra com a execução, né, o outro. O devedor, o que o devedor faz? Olha o devedor danado. O devedor não paga, não deposita o valor. O valor, vamos grifar de novo aqui, o valor. Não nomeia bens à penhora. Neste caso, não precisa nem protestar e nem precisa ser um valor igual ou superior a 40 salários mínimos. Se não pagou, não depositou, frustrou, a execução não chegou a nenhum resultado, tá? Eu não preciso protestar para provar, porque o processo judicial já é a prova. E também não precisa nem ser um valor expressivo. Se o cara não tem condições de pagar uma dívida na execução, não pode estar com a empresa aberta. Eu posso fundamentar o meu pedido de falência por execução frustrada. Ok? Bora lá. Atos de falência. Nos atos de falência, o que acontece? Não venceu ainda o título de crédito, não entrei com execução ainda, mas eu tenho crédito. Eu tenho crédito. A pessoa lá deve para mim e ela vai precisar me pagar. Não chegou ainda o dia da dívida, o dia do vencimento da dívida, mas lá que daqui a pouco vai chegar. E de repente eu vejo que essa empresa está dilapidando o patrimônio. Essa empresa está sumindo com os bens, está sumindo com tudo, está fazendo uma bagunça total aí com a questão dos bens. Eu fico de olho e vejo que daqui a pouco os imóveis são vendidos, daqui a pouco os carros vendem, então não vai sobrar nada. O que essa empresa está praticando? Atos de falência. Eu estou observando atos de falência. Eu vou fazer prova desses atos, eu vou reunir prova desses atos e vou levar para o Poder Judiciário e para o juiz e mostrar que a empresa está praticando atos de falência. Se ela está praticando atos de falência, ela tem que falir agora já, enquanto tem patrimônio, porque senão se acabar o patrimônio eu não vou receber nada. É uma outra possibilidade. Ok? Muito bom! Olha aí, né? O que é um ato de falência? Uma liquidação precipitada, uma negociação simulada, né? Alienação irregular do estabelecimento, simulação e transferência do estabelecimento, está dando garantia real a favor de vários credores, ou simplesmente fechou as portas, abandonou o estabelecimento empresarial, ou ainda está descumprindo o plano de recuperação judicial, sem motivação real. Atos de falência. Nos atos de falência, eu posso pedir a falência da empresa. Bacana? Show de bola! Vamos lá. Entrou com o pedido de falência. Seja pela impontualidade, seja pela execução frustrada ou seja pelos atos de falência. Muito bem. Entrou com o processo. O juiz recebeu, o juiz vai mandar o quê? Citar a parte contrária. Informar a parte contrária, que é a pretensa falida, né? A pretendida requerida na falência. E, obviamente, essa pessoa que está sofrendo o processo falimentar vai poder se defender. Vai ter o direito
de se defender, porque a Constituição Federal garante a todos, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial, o direito de defesa. Tá? E aí, a empresa que teve o pedido de falência sobre ela vai poder se defender. E aí, não é qualquer defesa, né? Ela vai ter alguns meios, alguns caminhos para se defender, que é o que nós vamos começar a estudar agora. Então vamos lá. Para a tela, os meios de defesa, como é que funciona aí a defesa da empresa, né? Então, tá aí, ó. Primeiro, qual é o prazo que ela tem para poder apresentar a defesa? O prazo que ela tem para apresentar a defesa é um prazo de 10 dias. Recebeu a citação, ela tem 10 dias aí úteis para poder se defender. E dentro desse prazo, ela tem alguns caminhos. Olha o primeiro caminho, que interessante. Se ela conseguir, né, nesses 10 dias, ela pode pedir a recuperação judicial. Como meio de defesa, ela pode pedir a recuperação judicial. Como assim, professor? Pedir a recuperação judicial. Ela tá ruim das pernas, não tá? Tá com dificuldade, não tá? Ela não tem a liberdade, a possibilidade de pedir a recuperação judicial? Tem. Vem o pedido de falência. Naquele prazo que ela tem para se defender, ela vai e pede a recuperação judicial. Se ela pedir a recuperação judicial, para a falência. Falência para e o juiz vai verificar o caminho da recuperação judicial. Se der certo o caminho da recuperação judicial, for deferida a recuperação judicial, o processo de falência acaba. É um meio de defesa. Né? Inegavelmente é um meio de defesa. Eu vou apresentar a recuperação judicial para não falir, para me defender do pedido de falência. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, vamos lá. Realização do depósito elisivo. Realização do depósito elisivo. Que encrenca é essa, professor? Explico. O que é elidir? Elidir é pagar. Elidir é terminar, excluir, extinguir, elidir, pagar. Então, depósito elisivo, fazer o pagamento. Vamos supor que quem está pedindo a falência tem um crédito de 100 mil reais. Título de crédito bonitinho, foi lá, fez o protesto, entrou com o pedido de falência, agora está no momento da empresa se defender. A empresa vem e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar esses 100 mil. Eu devo 5 milhões, mas quem está me pedindo a falência é por conta de 100 mil, é esse cara que está me pedindo a falência. Vai lá no processo e deposita. Deposita 100 mil reais, mais juros, correção, mais as custas do processo, mais os honorários de sucumbência do advogado, porque o juiz fixa lá o honorário, mais o honorário, sei lá, deve 100 mil, vai depositar 120 mil. Deposita 120 mil e prova direitinho que quitou tudo. O processo de falência acaba. A pessoa levanta o dinheiro e vida que segue. Aquele problema ele resolveu. Pode ser que os outros problemas ainda estejam aí, mas aquele probleminha ali dos 100 mil foi embora através do depósito elisivo. Ok? Muito bom. O depósito elisivo evita a falência, não deixa que a empresa vá à falência. Outra possibilidade é, faz o depósito elisivo para não ter risco de falir e concomitantemente, no mesmo momento, apresenta a defesa. Porque eu entendo que o título está pago, que o título está prescrito, que a pessoa que está pedindo a falência não tem tanta razão assim, então eu me defendo. Só que eu me defendo com o depósito elisivo feito. Se eu tiver razão na minha defesa, eu pego o depósito elisivo de volta. Se o juiz disser que a minha defesa não tem razão, o depósito fica lá, vai para o credor que entrou com a ação e eu não vou falir. Então é uma garantia que existe. Apresenta o depósito elisivo e faz também a defesa. Ok? Muito bom. E a última possibilidade é só a defesa. Eu chamo de defesa kamikaze. É uma defesa que o cara que não tem medo de morrer. Né? O japonesinho lá do kamikaze nos aviões lá na guerra. Defesa kamikaze, que é só apresentar contestação. Apresenta a contestação e reza para dar certo. Se a defesa der certo, está livre da falência. Se a defesa não for boa, já era. Vai ser decretada a falência da empresa. Resumo da ópera, depois nós vamos para o material, porque eu estou deixando o material abandonado ali, vou seguir por ele também. Mas resumo da ópera, a gente vai para o material. Como que eu posso me defender de um pedido de falência?
Primeira possibilidade, peço recuperação judicial. Segunda possibilidade, faço depósito elisivo, quito tudo. Terceira possibilidade, faço depósito elisivo para garantir e também apresento a defesa. E a última possibilidade, eu só apresento a defesa e rezo para dar tudo certo. Ok? Muito bom. Vamos para o material. O material nós paramos na recuperação judicial, depósito elisivo, e aí você vai ver que na sequência nós temos aqui a possibilidade de elidir e contestar, e depois nós temos a possibilidade de só contestar a defesa e explica direitinho o que o professor disse, tá? Muito bom. E aí a gente chega no momento da sentença que decreta a falência, né? A sentença que decreta a falência, que é uma sentença muito interessante. Beleza. Deixa eu vir aqui para explicar isso. A sentença, a decisão que decreta a falência, é uma decisão, como eu disse, interessante. Por quê? Porque, na verdade, ela não põe fim ao processo. Ela decide um primeiro momento e o processo segue. Concorda comigo? Por isso que a gente fala tecnicamente no juridiquês, né? A gente fala que é uma sentença declaratória e constitutiva. Ela declara a falência, decreta a falência e inicia, constitui o processo falimentar. Então são duas situações em uma. Ela só vai ser terminativa, ela só vai acabar de vez com o processo se for improcedente o pedido. Se eu entrei com o pedido de falência, pedindo a falência da empresa, e a empresa conseguiu provar que ela não pode falir, o processo é extinto, acabou. Não segue nada. Agora, se eu tiver êxito e for decretada a falência, aí começa o prazo, ou começam os procedimentos falimentares. Então, é uma decisão, não dúbia, mas dupla. Né? Ela declara e constitui, inicia o processo falimentar. Muito bem, então os recursos, todos podem recorrer, lógico, também é um direito constitucional recorrer, tá lá. Muito bom. Mas o que acontece com o decreto da falência? Com o decreto da falência, veja o que acontece. O empresário é afastado. Todos os meios de negativação do nome são acionados, né? Todo mundo passa a saber que aquela empresa faliu e todo mundo passa a saber que os sócios daquela empresa são sócios falidos. Eles são afastados, não vou poder mais administrar a empresa, não vou poder mais administrar a sociedade. Todos os bens são arrecadados, são inventariados. O juiz nomeia um administrador judicial, isso você já conhece, né? O juiz nomeia o administrador judicial, permite que seja feito o comitê de credores, organiza lá o comitê de credores, e a falência começa a se desenvolver. Né? Arrecada bens, arrecada um bem, arrecada outro bem, aquela coisa toda, tal. Depois que tiver com tudo na mão, tudo administrado, tudo catalogado, inventariado ali dos bens, chega a hora do quê? De vender os bens. Aí os bens são vendidos em leilão, em procedimentos aí que a gente vai explicar daqui a pouco também, e entra o dinheiro. Entrou o dinheiro, começa a pagar os credores. Então esse é o contexto que envolve o decreto de falência e a continuação do processo falimentar. Bacana? Telinha, vamos lá. Seguindo aqui fala dos recursos, é muito técnico para vocês que são contadores aí, mas são as possibilidades de recurso que tem. Né? A sentença também, isso é importante, ela decreta o termo legal da falência. O que é o termo legal da falência? Um período. Que período é esse? O juiz fixa na sentença 90 dias, volta 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento, ou volta 90 dias da distribuição da petição inicial, se a falência é decretada por atos de falência, autofalência ou execução frustrada, ou ainda volta 90 dias da distribuição da petição de requerimento de recuperação judicial quando tem a convolução. Então é sempre esses 90 dias que voltam para fixar o termo inicial do termo legal e vai até o dia do decreto da falência. Nesse período existe suspeita em face de tudo que aconteceu na empresa. Tudo que a empresa realizou pode ser anulado, pode ser cancelado. Deixa eu dar um exemplo. Impontualidade.
Entrei com a falência por impontualidade e o juiz decretou a falência em junho de 2020. Junho de 2020. Aí o que o juiz faz? Vai procurar o primeiro protesto. Aí ele vê que o primeiro protesto foi em outubro de 2019. Ele vai diminuir, vai voltar para trás 90 dias, 3 meses. Então, outubro, setembro, agosto, julho. Aí ele fixa, o termo legal começa em julho de 2019 e ele estica até junho de 2020. Quase um ano de termo legal. Tudo o que aconteceu de julho a junho está sob suspeita. Se foi fraude, vai ser anulado. Se eu vendi um imóvel em fraude, se eu pratiquei algum ato em fraude nesse período, vai ser anulado, vai ser rediscutida essa situação. Então é uma forma que o legislador desenvolveu, criou e atribuiu ao juiz esse dever para fixar um período de suspeita. Porque quando tem falência, sempre tem a pré-falência, aquela coisa, tudo sempre acontece lá um monte de coisa que acaba prejudicando os credores. Então esse termo legal que é fixado na sentença é importante, né, para descobrir o que está acontecendo nesse período e poder impugnar o que está acontecendo nesse período. Tá? O primeiro protesto, 90 dias, é quando é impontualidade. Nas outras modalidades, é da data da distribuição da petição inicial. Quando o advogado inicia o expediente no fórum, é o início do termo legal. E aí, quando decreta, volta no dia que começou, 90 dias para trás, fixa aqui e puxa até a data da sentença. Então, o que é o termo legal? É o período de suspeita. Por isso que é complicado você comprar qualquer coisa de uma empresa que tenha protesto. Qualquer coisa que você for comprar de uma empresa que tenha protesto, se essa empresa lá na frente falir e esse protesto for o marco para o termo legal, pode ser que a transação que você fez com essa empresa está no meio do termo legal. E pode ser que você perca, sei lá, comprei um imóvel, pode ser sim que você perca o imóvel, veículo e tudo mais. Tá? Então é muito importante prestar atenção nessa coisa do protesto, do termo legal. Tá? Muito legal, vamos lá. Seguindo, a ação que mela, a ação que anula o que aconteceu dentro do termo legal, ela recebe um nomezinho interessante, ação revocatória. O que a ação revocatória tem? Qual é a finalidade da ação revocatória? Declarar, né, por meio de sentença, ineficazes certos atos praticados pelo falido antes da falência dentro do termo legal. Quem que pode entrar com essa ação revocatória aqui? O administrador judicial, qualquer credor que se sinta lesado por alguma transação feita no termo legal, o promotor de justiça, se tiver legitimidade, um menor envolvido, por exemplo, pode entrar com ação revocatória, e até o juiz de ofício, se o juiz enxergar que tem alguma maracutaia ali antes da falência no termo legal, ele pode iniciar o procedimento de nulidade aí através de ação revocatória. Ok? Muito bom! Quanto tempo eu tenho para poder entrar com essa ação revocatória? 3 anos. É uma decadência, um prazo decadencial. Decretou a falência, eu tenho 3 anos para anular as irregularidades que existiram ali dentro daquele contexto. Ok? Muito bom. E aí a gente chega na classificação dos créditos. Muito bom. Como eu disse para vocês, a falência ela implica em vender o patrimônio, apurar o dinheiro para pagar os credores. Ok? Muito bom. Princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia que está lá na Constituição Federal? Os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais devem ser tratados de forma desigual. Ok? Então o legislador, muito inteligente, o que ele fez? Ele criou uma ordem para pagamento. Como o dinheiro não vai dar para todo mundo, como não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, ele criou uma ordem por importância, né, de valoração do crédito, quem precisa mais daquele crédito da falência. E ele criou uma escala, uma regrinha para isso. E isso é o que a gente chama de classificação dos créditos. É muito comum, né, a gente ouvir a seguinte história. Ah, quem recebe primeiro é o crédito trabalhista.
Não é comum ouvir isso? Ah, o trabalhista é o primeiro da lista. Na falência, quem recebe primeiro é o trabalhista. Isso é uma meia-verdade. Não é uma verdade absoluta, é uma meia-verdade. Por que que é uma meia-verdade? Dentro da categoria dos concursais, quem recebe primeiro é o trabalhista. Perfeito. Só que tem um grupo que recebe antes do concursal, que é o chamado extraconcursal. Ok? Então vamos lá. O grupo de credores se classifica em dois lados, dois grupos, na verdade, né? O grupo do concursal e o grupo do extraconcursal. E quem recebe primeiro dos dois grupos é o extraconcursal. Tá? Deixa eu explicar quem é extraconcursal e quem é concursal. Vamos lá. Extraconcursal são os credores que nasceram depois do decreto da falência. Depois que a falência foi decretada, que esses credores surgiram para poder receber o dinheiro. Mas como assim, professor? Como é que nasce um credor depois que a falência já está decretada? Depois que a falência está decretada, a empresa parou de funcionar. Como é que pode ter credor antes? Ou depois, né? Antes é normal. Depois, como é que tem um credor depois? Mas tem. Que são os credores das pessoas que trabalharam na falência. A falência não acontece sozinha, não acontece de forma aleatória. As pessoas trabalham dentro da falência, né? E as pessoas que trabalham dentro da falência precisam receber. Quem são essas pessoas? O primeiro da fila, o administrador judicial. Ou você acha que o administrador judicial vai trabalhar de graça? Não, ele tem que receber a remuneração dele. Concorda comigo? Então, o primeiro dinheirinho que entra na falência vai pagar o administrador judicial. Se tiver despesas com o leilão, por exemplo, vai pagar as despesas com o leilão. Se, por exemplo, sei lá, usou transporte, usou um local para armazenar os bens, para guardar os bens, algumas coisas continuaram funcionando e teve tributação, teve empregados da massa e foram demitidos, teve que pagar rescisão. Esse povo todo que trabalhou na massa falida, que trabalhou e que apareceu antes do decreto da falência, recebe primeiro, porque são os extraconcursais. Depois que eu quito completamente todo o extraconcursal, aí eu começo a pagar quem? O concursal. E aí no concursal, sim, o primeiro da fila é o trabalhista. Então o credor trabalhista recebe em primeiro da fila? Sim, dentro do grupo do concursal. Mas entre grupos, quem recebe primeiro é o extraconcursal. Ok? Vamos ver se está tudo isso escrito no material? Vamos ver se está tudo bonitinho lá? Para você depois fazer uma leitura, se assim desejar? Olha aí, ó. Extraconcursais. Artigo 84 da Lei 11.101. São os que surgem após a falência e são pagos antes de qualquer outros. Quem são estas pessoas? Eu dei os exemplos aqui. A remuneração do administrador judicial e de seus auxiliares, as despesas com arrecadação, administração e realização dos bens, que é a venda dos bens, as custas judiciais em processos quais a massa foi vencida, tributos devido pela massa por fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, eventuais créditos trabalhistas e acidentários relativos aos empregados da massa após a decretação da falência, ou seja, aquelas despesas que surgiram após o decreto da falência. Se surgiu após o decreto da falência, após, decretou a falência, após, né? É isso aí. Ok? Muito bom. E aí a gente entra no universo dos concursais. O universo que envolve os concursais. E aí os primeiros, olha lá, os primeiros são os credores trabalhistas. Muito bom. Até aqui acho que tranquilo, né? Sem grandes novidades. Agora eu vou mostrar para você a lista, a ordem dos concursais, que normalmente é onde o dinheiro vai acabar, né? E eu digo para você que dificilmente chega do terceiro para baixo ali,
da ordem concursal, o dinheiro acaba. Porque se conseguisse pagar todo mundo, a empresa não ia quebrar. Concorda comigo? Se é uma empresa estável, que tem dinheiro, que consegue pagar todo mundo, não ia quebrar. Não ia ter por que quebrar. Tá? Então vamos à ordem dos concursais. Professor Rogério, quem é o primeiro a receber no concursal? Ele, o todo-poderoso credor trabalhista, né? O credor do acidente de trabalho e o credor dos créditos trabalhistas propriamente dito. Recebe tudo integralmente? Não, tem um limite. Recebe em primeiro lugar até 150 salários mínimos. Vai receber em primeiro lugar até 150 salários mínimos, ok? E o que passar de 150 salários mínimos? Vai para o final da fila. Vai para o final da fila. Ah, mas eu tenho 500 mil reais de trabalhista para receber da empresa. 500 mil para receber. Como é que faz? Eu vou receber os 150 salários mínimos. Vamos supor um por um, vai. Que seja 150 mil, 150 salários mínimos. Eu sei que o salário mínimo está um pouquinho mais de 1.000, mas vamos arredondar. Eu tenho 500 mil para receber. Eu vou receber 150 mil, falta 350. 350, final da fila. Ok? Então, primeiro lugar trabalhista, sim, até 150 salários mínimos. Quem recebe em segundo lugar? O credor de garantia real. Aquele credor que tem uma garantia real. O banco, né, que trabalha com hipoteca, penhor. Geralmente o credor bancário é que recebe em segundo lugar até o limite do bem. Até o valor do bem que ele tem garantia, ele recebe em segundo lugar. O que passar também do valor do bem vai para o final da fila. Em terceiro lugar, o credor fiscal e parafiscal, né? Os créditos tributários fiscais recebem em terceiro lugar, tá? A ressalva é essa, ó. Excetuadas as multas tributárias, né? Excetuadas as multas tributárias, o credor previdenciário também é aqui, mas excetuadas as multas tributárias, recebe em terceiro lugar. Como assim, professor Rogério? Você conhece um pouquinho do direito tributário, das execuções fiscais, né? A contabilidade tem muito contato com isso. E sabe que as multas são absurdas. Tem multa de 100%, 150%. Então, às vezes, a dívida é de 250 mil. Só que esses 250 mil é 100 mil de principal e 150 mil de multa. O principal, que é 100 mil, vai receber em terceiro lugar. Os 150 mil de multa, final da fila. Ok? Muito bom. E aí vem o desespero, né? Que é o pessoal do restante da fila lá, né? Aí vem o credor com privilégio especial em quarto lugar, o credor com privilégio geral em quinto lugar, e lá em sexto lugar que está o credor quirografário. Olha que dó, que dó, que dó, que dó. O credor que pediu a falência, o cara que gastou dinheiro para pedir a falência, que brigou no processo, que é o cara do cheque, da duplicata, da letra de câmbio, recebe em sexto lugar. Se receber, e na maioria das vezes não vai receber. Ok? Muito bom. Então, em sexto lugar, o credor quirografário. Em sétimo lugar, lá em último lugar, as multas contratuais, né? As multas do tributário também, aquela coisa toda. Em último lugar, os sócios e administradores, se emprestar algum dinheiro lá para a empresa, ou se tem alguma coisa devida a eles, eles vão ser os últimos a receber. Bacana? Show de bola! Vamos lá. Autofalência, já expliquei para vocês, né? O próprio devedor pede a sua falência. Muito bom. Realização do ativo. O que é a realização do ativo? É transformar os bens em dinheiro. Hoje, gente, eu coloquei aqui, ó, alienação em bloco da empresa, que é o que a lei manda, né? Alienação em bloco da empresa, alienação de filiais, alienação em bloco. É o que a lei manda que seja feito. Mas tudo isso aqui hoje é feito na modalidade online, né? Todos os leilões são online. Não existe mais leilão físico, aquela coisa do cara levantar a mão, você aí, quem dá mais? Não, hoje abre o leilão na internet, abre o leilão lá online,
durante um período e as pessoas vão dando os lances ali. Quem der o melhor lance leva, paga e passa a ser proprietário dos bens, né? Então, realização de ativos significa o quê? Significa exatamente fazer a questão que envolve a transformação do dinheiro. Muito bom. O que mais que nós temos aqui no material que falta ver ainda? Vamos lá. Acho que o encerramento, né? As modalidades leilão, que hoje é online, os pagamentos são feitos, acabou o dinheiro, acabou a falência, o encerramento da falência, né? Mais ou menos isso também. Acabou o dinheiro, não tem porquê a coisa seguir. Então, concluída a realização do ativo, o juiz irá aprovar ou rejeitar as contas do administrador. O administrador apresenta a conta, se aprovar, beleza, se não aprovar, ele vai responder, né? Ele responde aí, tem responsabilidade ilimitada em face dos atos que ele praticou. É muita responsabilidade, então tem que agir direitinho. Mas se o juiz aprovou, ele está livre, se não aprovou, ele vai ter que dar conta dos erros. E aí acaba a falência. E aí vem aquela pergunta, né? Aquela pergunta que não quer calar. E o empresário? Acabou a falência. E o empresário? Ele vai ficar marcado pro resto da vida? Ele vai ficar com uma pecha, com um nome sujo pro resto da vida? Ou ele consegue se reabilitar? Consegue, né? Nada nessa vida é para sempre. Vamos ver isso aí para a gente poder fechar o bloco, né? Tá aqui, ó. Extinção da obrigação do falido, né? Quando que o falido consegue se recuperar? Então vamos lá. Primeira coisa, a qualquer tempo, se ele conseguir pagar todos os credores. Isso é uma coisa até óbvia, né? Sei lá, ele pode usar até dinheiro de terceiro. Ganhou na loteria, quer quitar tudo, ele pode pegar e quitar tudo. Então, se ele quitar tudo, ele está imediatamente recuperado. Agora, se ele for quitando e conseguir quitar 50% do crédito quirografário, que está lá em sexto lugar, ele ganha um prêmio. Qual é o prêmio? Também está recuperado. Olha que beleza. Você vê como é difícil pagar o quirografário. O próprio legislador diz que se conseguir pagar o quirografário, né, 50% do quirografário, ele consegue se recuperar. Ok? E por fim, se não pagar patavina nenhuma, não pagar ninguém, mas não for condenado por crime falimentar, em 5 anos ele consegue, do trânsito e julgado da sentença, ele consegue se recuperar. E se tiver sido condenado, em 10 anos ele também consegue se recuperar. Ok? O processinho é muito simples, ele entra, né? Ele entra, configuradas as hipóteses, ele entra com o pedido, publica no Diário Oficial 30 dias para eventuais impugnações. Se ninguém impugnar, posteriormente, a sentença é dada extinguindo a obrigação do falido e ele se recupera. Bacana? É isso, meu amigo. Chegamos no final, hein? Tudo que se principia um dia se finda. Terminou aqui o nosso bloco 2 da nossa terceira e última aula, onde nós falamos de falência do devedor empresário. Muito bom. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido aqui esses nossos 3 encontros, essas nossas 3 aulas. Para mim foi um prazer enorme, gigante. Estou aqui à disposição de vocês. Tenham um amigo daqui para frente, né? Conte comigo com um amigo daqui para frente. Sucesso, muito sucesso para vocês, que vocês continuem fortes e firmes aí na MBA e cada dia mais prósperos, mais com maior crescimento pessoal e intelectual. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, no meu canal lá no YouTube, e a gente vai se falando. Abraço grande para você e muito, muito, muito sucesso.